Mas e o lance da atenção, que dá a impressão que todo mundo tem TDAH, porque... Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque... O cérebro de uma criança, digamos que a gente vai plotar num gráfico. Vamos imaginar o cérebro, uma linha num gráfico, desde o nascimento até a morte de uma pessoa. Vamos botar uma linha num gráfico referente à capacidade que o cérebro tem de se alterar frente a novas experiências. Imagina assim, ó, isso aqui é em anos, Tá. e aqui é a capacidade do cérebro mudar. Tá. Capacidade do cérebro mudar. A gente chama também de neuroplasticidade. Tá. Quando você nasce, 0 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40 e assim por diante. Quando você nasce, a sua capacidade, a sua neuroplasticidade é extremamente alta, cara. Isto é, quando você nasce, você tem uma capacidade gigantesca de mudança de cérebro. Por que o seu cérebro tem muita capacidade quando você nasce? Porque você precisa aprender muita coisa nova. Tanto é que ele é tão plástico que se você privar um olho de receber estímulos visuais, atrofia uma parte do cérebro envolvida com detectar luz. Ah, é? É porque você precisa estimular. É por isso que para uma criança, objetos, tocar, cores é extremamente importante, cara. Extremamente importante. Com o passar do tempo, isso começa a cair. Tá. Então, a habilidade do seu cérebro de mudança começa a decair com o passar do tempo. Quanto menor é quanto mais a capacidade do seu cérebro de mudança diminui, mais esforço você começa a ter para mudar o seu cérebro. Tá. Então isso aqui é o esforço. Se você for aprender uma nova língua aqui, com 35, você vai ter que se esforçar pra caramba, porque a sua capacidade de mudar é pequena. Entendi. Você consegue, mas um moleque de 5 anos vai aprender inglês muito mais rápido do que alguém com 35. Aos 25 anos, você começa a ter menos o que a gente chama de neuroplasticidade passiva. O que significa isso? Até os 25 anos, o seu cérebro aprende de uma maneira mais fácil, sem você atribuir tanto esforço a alguma coisa. Depois dos 25 anos, você precisa ter o que a gente chama de neuroplasticidade ativa. Isto é, você tem que atribuir um esforço para aprender uma coisa nova. A neuroplasticidade, ou seja, a mudança estrutural do seu cérebro depois dos 25 anos, ela é principalmente induzida por foco. Quanto mais foco e esforço você atribuir em cima daquela tarefa, esforço cognitivo, mais o seu cérebro vai mudar via foco e vai reorganizar os grupamentos de célula, que a gente chama de neuroplasticidade, e vai armazenar aquela informação. Tá? O TDAH é um transtorno que a gente chama de transtorno do neurodesenvolvimento. Transtorno do neurodesenvolvimento significa o quê? Que o paciente com TDAH, ele tem um desenvolvimento cerebral diferente de um paciente sem TDAH. Imagina que você tem um cérebro aqui, tá? Isso aqui é um cérebro, tá? Aqui, no caso, estariam os seus olhos. Um balão de... aqui estariam os seus olhos. Meio feio o cérebro, mas vocês entenderam. Dá para pegar aí, diretor? Dá. Uma região do seu cérebro especialmente afetada no paciente com TDAH é essa região aqui da frente, que a gente chama de córtex pré-frontal. A região do córtex pré-frontal é uma região muito envolvida com atenção, controle do comportamento, projeção de futuro, e uma das principais coisas que o córtex pré-frontal faz é sustentar uma atenção motivada por um período um pouco mais longo em uma determinada tarefa. Exatamente o que o paciente com TDAH muitas vezes não consegue fazer. Ou seja, o paciente com TDAH, ele olha isso daqui, ele começa a ler um livro,
E aí logo depois ele sai daquele livro, vai tomar um café, liga pra não sei quem, fala no WhatsApp, vai no TikTok. Quando vê, passa horas e ele volta a fazer a tarefa porque ele lembrou que tinha que fazer a tarefa. Então pensa assim comigo. O paciente com TDAH, ele tem... Primeiro, não é que ele tem necessariamente pouca atenção. Ele tem muita atenção em muitas coisas. Então, se o paciente TDAH está aqui falando com nós e bate uma porta, passa um carro, dá um barulho lá fora, ele joga a atenção para lá. Exato. Ele tem uma dificuldade de canalizar a atenção para um lugar. Por quê? Essa canalização da atenção para um lugar, ela depende de um pouquinho de motivação. Então, você tem que sustentar minimamente a motivação numa tarefa para você conseguir não deixar a sua atenção fugir. Então, imagina que você começa a ler um livro. E aí acontece alguma coisa, o seu celular brilhou, ou vibrou, e você está lendo o livro. Cara, para você não sair daqui e ver o que aconteceu, você tem que ter um pouquinho de motivação para olhar e ficar lendo o livro. Isso quem faz é o córtex pré-frontal. Por quê? Porque você tem um núcleo aqui, ó, chamado de uma área aqui chamada de área tegmentar ventral. Essa área tegmentar ventral, dela saem neurônios produtores do neurotransmissor que a gente chama de dopamina. Tá. E esses neurônios ascendem até o seu córtex pré-frontal. Esses neurônios saem, eles saem para o córtex pré-frontal, da área tegmentar ventral, e também vão em direção a uma outra região do seu cérebro, chamada de núcleo accumbens. Núcleo accumbens. O núcleo accumbens é também denominado de sistema de recompensa. Então, os seus neurônios produtores de dopamina, eles saem da área tegmentar ventral e vão tanto para o córtex pré-frontal quanto para o núcleo accumbens. O córtex pré-frontal gerencia atenção sustentada, atraso de recompensa, é uma área mais racional, é uma área envolvida com controle de estímulos, é uma área de planejamento, também, projeção de futuro. Isso daqui é o que a gente chama de sistema de recompensa. Tá. Então, quando você vai comer um chocolate, vai fumar um cigarro, são esses neurônios aqui que se ligam e jogam dopamina aqui para você fazer esse comportamento. O paciente com TDAH, cara, ele tem, digamos que, isso daqui, ó, de dopamina no córtex pré-frontal. Isso daqui é menos dopamina do que uma pessoa normal. Aqui é hipotético, tá? Eu só estou ilustrando hipoteticamente. O paciente com TDAH, ele tem menos dopamina no córtex pré-frontal. Então, o TDAH, menos dopamina no córtex pré-frontal. O que isso daqui resulta, cara? Isso daqui resulta em uma incapacidade de sustentar a atenção, porque existe uma pequena desmotivação em continuar fazendo aquilo ali. E olha que interessante, eu não estou dizendo que o paciente com TDAH ele é desmotivado ou ele acha que aquilo ali não é importante. Não, eu estou dizendo que fisiologicamente, neuroquimicamente, ele tem um pouquinho menos, como se tivesse um pouquinho menos de óleo que está lubrificando as engrenagens do cérebro que canalizam a atenção para um lugar. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal é uma região envolvida com controle de comportamento. Então, esse é um dos pontos. Pelo fato de ter uma redução de dopamina no córtex pré-frontal, o paciente com TDAH não consegue sustentar a atenção em algum lugar, porque a dopamina ela não é envolvida com prazer, ela gera motivação. Entendi. Então, se você tem um pouquinho de dopamina residual aqui, você consegue ficar olhando esse livro e lendo e ignora todo o resto. Se você não tem, tudo começa a se transformar em importante. Porém, existe um componente no TDAH que é esse aqui, ó. O H. É o hiperativo. Não é todo o TDAH que é hiperativo, mas não é todo o paciente com déficit de atenção que tem o componente de hiperatividade. Tem uns que tem só TDA, só a desatenção, e tem uns que tem o H, são hiperativos também. Por que o sujeito é hiperativo? Pela mesma razão. Pelo fato de ter pouca dopamina na região que controla o comportamento e inibe o comportamento, o paciente não consegue ficar muito quieto.
Ou seja, ele não consegue ficar sentado. Então ele senta aqui, ele tem que levantar daqui 10 minutos e ir para um lugar. Ou ele senta estudar e ele levanta e faz outra coisa. Quando você pega um paciente com um medicamento, bota aqui no papel. Quando você pega um paciente com TDAH que toma um medicamento para TDAH, como por exemplo Venvance, Ritalina, medicamentos que são prescritos para pacientes com TDAH, você pega isso daqui, ó, e você faz isso. Ó. Você aumenta a dopamina? Você aumenta a dopamina. E aí você tem uma estrutura medicamentosa e uma farmacocinética do medicamento que faz ele liberar aqui. E faz ele liberar especialmente aqui e por um tempo específico aqui. Você tem 2 tipos de disparos dos neurônios dopaminérgicos no seu cérebro. Você tem um disparo que a gente chama de tônico. Então esse aqui é o tônico. Ou seja, os seus neurônios produtores de dopamina ficam liberando dopamina o dia inteiro no seu cérebro. E você tem os disparos fásicos, que são assim. Então, os neurônios produtores de dopamina liberam vários picos de dopamina e picos de dopamina. Pacientes com TDAH, eles têm uma redução, digamos que o tônico numa pessoa seja esse normal, o paciente com TDAH ele é um pouquinho mais para baixo. Tá. Essa redução do disparo tônico faz com que o córtex pré-frontal do paciente com TDAH tenha uma diminuição dessa dopamina e que impossibilita com que ele tenha essa motivação, essa mínima motivação para executar as tarefas. Quando você coloca um medicamento ali, reestabelece o número de dopamina que precisa no córtex pré-frontal e acontece 2 coisas com o paciente. Primeiro, ele começa a conseguir focar. E cara, se você tem TDAH e você toma medicamento, eu sei que é difícil tomar medicamento, mas cara, paciente com TDAH é necessário, pelo menos no início, o medicamento. E a segunda coisa que acontece é que o paciente fica menos hiperativo. A hiperatividade reduz dele. Por quê? Porque como você reestabeleceu o número de moléculas e o córtex pré-frontal ele é responsável por inibir o seu comportamento, o paciente consegue frear. Então, em vez dele precisar levantar toda hora aqui, ir para lá e para cá e voltar, ele consegue ficar sentadinho. Esse é um ponto. Imagina agora... Bom, primeiro, o paciente com TDAH, ele é então um paciente é um transtorno do neurodesenvolvimento. O paciente, ele nasce com aquilo, tá? Com essa deficiência em dopamina tônica. Isso gera uma série de problemas, etc, etc. O TDAH, ele é um transtorno que tem uma prevalência de 3 a 5% na população. Então, a cada 100 pessoas, de 3 a 5 vão ter. Os sintomas envolvem desde desatenção. Um dos sintomas mais comuns do TDAH é procrastinação. Eles procrastinam demais pelo fato de ter essa redução dessa dopamina no cérebro. Eles têm uma dificuldade em iniciar alguma coisa. Às vezes eles são muito bons em algumas coisas e não conseguem fazer as outras. Porque assim, volta aqui para o desenho. Quando o paciente tem pouca dopamina nessa região, muitas vezes essa redução de dopamina faz o paciente com TDAH querer buscar outras fontes de dopamina. E uma das fontes que muitas vezes esses pacientes encontram são substâncias. Então, o índice de pessoas que fumam, que tem TDAH, é enorme, cara. TDAH, uso de álcool, uso de droga, problema com comida. Chocolate também. Chocolate, são mais impulsivos, né? São pessoas mais impulsivas. Algumas pessoas conseguem encontrar isso em comportamento. E aí a pessoa desenvolve o que a gente chama de hiperfoco. A pessoa fica extremamente focada num comportamento porque aquele comportamento dá para ela dopamina faltante. Um TDAH muito conhecido é o Michael Phelps. Ah, é? Ele falou que a água acalmava ele. Então é quase como se a água fosse a substância dele. E ele meio que viciou em fazer aquilo. Ele ficava calmíssimo. E aí aconteceu isso. Virou um nadador olímpico, talvez o maior de todos os tempos. Mas assim, se você tem esses sintomas, procura um diagnóstico. Não tente se diagnosticar aqui pelo podcast, tá? Mas procura um profissional para fazer um diagnóstico, porque é importante e muitas vezes, cara, você procurando ajuda, você pode desvendar um problemão na sua vida que vai resolver demais.